Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí quando diz o qual, está a falar de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Primeira coisa que nós temos que reconhecer é a bondade de Deus. Deus é bom. E Ele já provou incontáveis vezes, inúmeras vezes, várias vezes, a sua bondade para com os homens. E a bondade de Deus ela tem sido manifestada dia após dia. E nós temos já contemplado, nós temos já observado. O próprio Deus ele faz com que o seu sol possa raiar sobre pessoas boas e pessoas más. Faz cair a sua chuva, o precioso líquido, para pessoas justas e pessoas injustas, para pessoas honestas, assim como para os ímpios. Ele nos concede ar para respirarmos gratuitamente, até mesmo concede ar para manter o funcionamento do nariz dos seus inimigos. Em 2 Pedro 3:9, ele diz assim, o apóstolo Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aí Pedro tratava sobre a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda neste caso. Pois no tempo do apóstolo Pedro, havia pessoas que queriam tirar a esperança que os crentes tinham da vinda de Jesus Cristo. Eles diziam: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Mas Pedro, em resposta, adverte a igreja, responde à igreja, mostrando-lhes que cada oportunidade de vida diária que somos dados, cada oportunidade que ele estava a ser dado, aquele tempo que ele estava a ser dado, e que cada demora que eles pensavam sobre a vinda do Senhor deles, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, era mais uma oportunidade que Deus dava para que os homens desviados se arrependessem e vivessem a verdade de Deus. Para aqueles que não conhecem a Deus, passassem a conhecer a Deus ou fossem alcançados pelo Evangelho da Graça, a fim de que eles conhecessem a Deus para a salvação deles. A demora da vinda de Jesus Cristo poderemos considerar como uma forma de Deus demonstrar o seu amor e misericórdia pelas pessoas que ainda não conhecem a verdade, que pode lhes salvar. Pois Deus está a dar tempo para o drogado, o viciado, a prostituta, o alcoólatra se arrepender dos seus maus caminhos e conhecer a verdade que liberta, a fim de que ele possa viver um dia na presença de Deus. O nosso Deus é tão bom que até dá oportunidade aos seus inimigos para que se arrependam e se reconciliem com o Senhor das suas vidas, pois não é o desejo de Deus que os homens pereçam. Ezequiel 33:11 diz assim: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Achas que Deus deseja que os homens sofram eternamente no inferno? Achas que Deus fica feliz com a condenação do ímpio? Se ele ficasse feliz com a condenação do ímpio, como desejaria que todos os homens se arrependessem, que o ímpio se arrependesse e fosse salvo? Ele não tem prazer na morte, ele não tem alegria em condenar pessoas ao inferno. Ele quer dar a vida eterna, quer que as pessoas lhe conheçam. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade a respeito dele. A maneira pela qual essas pessoas, esses homens serão salvos é quando chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. A verdade, ela abre o nosso entendimento, ela nos faz enxergar a vida na perspectiva de Deus. Para sermos salvos,
para essas pessoas serem salvas, devem acreditar pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. Serão salvos quando forem transformados pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós sabemos que quando a palavra de Deus é pregada, ela tem esse poder, ela transforma, ela muda mediante a ação do Espírito Santo. Deus chama os homens ao arrependimento das suas más obras, para que os homens deixem os seus maus caminhos, para buscar a Deus de todo o coração e o acharem, como está lá em Jeremias 29:13. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai ser achado quando lhe buscar de todo o coração. Deus nos ama tanto, pois o seu amor foi de tal maneira que deu seu Filho e permitiu que seu Filho unigênito viesse ao mundo para sofrer pelos nossos pecados, a fim de sermos salvos por meio dele. Deus não precisava de nós. Deus não depende de nós. Deus tinha toda a liberdade de condenar toda a raça de Adão ao inferno por causa das suas transgressões e crimes que cometeu. Mas enviou Jesus por amor a nós, para nos perdoar, nos salvar e para um dia vivermos eternamente na sua presença. Como diz as Escrituras, estavais naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios 2:13. Nós estávamos longe dele, mas nós nos aproximamos de Deus. Fomos chamados para Deus através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Por isso, não espere, não pense duas vezes. Vai à presença de Deus, aproveite a sua bondade. Ele está a dar esse tempo. Se você ainda está vivo, é uma chance de você se arrepender, uma chance de você conhecer Ele, uma chance de os seus olhos se abrirem para a verdade da salvação e viver para Deus e andar no caminho de Deus. Amém? Deus abençoe você.